A Associação Chapecoense de Futebol é a campeã da Copa Sul-Americana de 2016. O título veio a pedido do Atlético Nacional da Colômbia e foi aceito pela Confederação Sul-Americana de Futebol. A decisão traz uma espécie de conforto para milhões de torcedores, jogadores, simpatizantes da Chape em todo o mundo, depois da tragédia com o avião que transportava a equipe e jornalistas para um dos jogos da final em Medellín. No programa de hoje nós vamos falar sobre futebol, solidariedade e os impactos desse triste episódio que comoveu o Brasil e o mundo. Viva Voz já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Isso mesmo, nosso estúdio está cheio aqui hoje. Nós estamos recebendo aqui representantes da imprensa esportiva e também temos a participação de um ex-jogador da Chapecoense. Então, com a gente hoje, Jânio Flávio, nosso colega aqui também do Show de Bola aqui na Rádio Univale, jornalista esportivo. Obrigada pela presença, Jânio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Legal, temos também o Cristóvão Oliveira, que é repórter esportivo também lá no jornal Município de Brusque. Obrigada pela participação também, Cristóvão. Obrigado, agradeço o espaço também, Elisa. E também com a gente o Edemar Luiz Alessio, o Palmito, ex-jogador de futebol que passou por vários times, Joinville, Brusque e também pela Chapecoense. Obrigada também, Palmito. Obrigado também, boa tarde a todos. Estamos aí para conversarmos um pouquinho. Bom, vamos rapidamente relembrar esse fato que talvez nem precisasse, porque está todo mundo com ele na cabeça ainda, né? Mas foi no último dia 29 que o avião que transportava os jogadores da Chapecoense caiu pouco antes de chegar no aeroporto de Medellín. Eu queria perguntar para todos vocês, qual é o impacto dessa tragédia para o futebol catarinense, né? Porque os impactos são muitos, a gente sabe, já sentimos todos esses impactos de uma certa maneira. Para o futebol, o que significa isso, Jânio? Na verdade, para o futebol significa bastante, até porque a Chapecoense vivia um dos melhores momentos da sua história, né? Um clube bastante jovem ainda, e alcançou uma visibilidade impressionante no cenário nacional e no cenário internacional. E, lamentavelmente, aconteceu essa tragédia. É claro que agora vai ter que ter uma reconstrução, a Chapecoense permanece vivo dentro da gente e, com certeza, essa reconstrução vai acontecer. Em termos de impacto, ela tem um lado negativo e, infelizmente, também tem o lado positivo. O negativo, que é agora essa reconstrução, o alento às famílias, né, ao próprio torcedor, mas também em termos de marketing e visibilidade, né, eu acho que todo o setor, todos os setores, né, agora estão olhando mais ainda para Chapecó e para Santa Catarina. Então, creio que é um impacto muito grande, o lado negativo e o lado positivo da história também. Legal. Cristóvão, quais são suas impressões sobre tudo isso? Muito bem. Bom, como ainda acredito que o acidente ainda aconteceu pouco cedo a gente para falar a respeito dos impactos, até mesmo por causa dessa reconstrução. A gente não sabe como é que vai acontecer daqui para frente. Mas só para que você tenha uma noção, esse ano ainda, no início do ano, eu entrevistei o técnico Mauro Ovelha, técnico que é do Brusque, renovou o contrato com o Brusque e na época ia fazer a sua segunda temporada com o Brusque, e nesse início de ano então eu fiz uma entrevista com ele e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Mauro, você conhece bem o campeonato catarinense, você conhece bem o território, os nossos clubes, a gente tem clubes na Série A, clubes na Série B, porém a gente não tem aquele time que a gente vai confiar que vai ser campeão de um desses campeonatos, de uma Libertadores, de um campeonato da Série A. Então é como se esses clubes estivessem lá só para fazer volume, alguns até entre a zona de rebaixamento, entre a Série B, entre a Série A. O que falta para a gente ter uma equipe competitiva? E aí ele me alertou, não, mas a Chapecoense está fazendo um trabalho legal. Esse ano ainda, eles podem surpreender vocês. E o Mauro Ovelha foi técnico da Chapecoense, inclusive campeão catarinense de 2011, e foi ele que a gente pode dizer assim que deu o start
desse time que viria a subir da D para C, da C para B e depois da B para A. Ou seja, a gente, entre aspas, perde um elenco que era competitivo para nós de Santa Catarina, um elenco que realmente dava vontade de assistir para quem ainda tem aquele segundo time do eixo Rio-São Paulo. Às vezes, pode-se dizer até que alguns times desse eixo decepcionaram mais do que a Chapecoense, que chegou lá e agora é campeã da Sul-Americana. Legal. Palmito, você representando aí o lado esportivo como ex-jogador de futebol, como é que você vê o impacto desse acidente? Bem, eu acho que o impacto é muito grande para o futebol, né? Principalmente quando a gente trata-se de um clube que está distante dos grandes centros, né? Sempre é mais difícil você montar uma estrutura. Eu conhecia bem a estrutura da Chapecoense, tinha muito contato com o presidente, com diretores, com ex-diretores e presidentes também que participavam do conselho. E a gente sabe que para montar um time de futebol leva-se tempo, né? A Chapecoense também perdeu o plantel praticamente inteiro de jogadores. Então, esse entrosamento que a gente via ali nos últimos 20 jogos do Brasileiro, né, vai ter que começar praticamente da estaca zero, né? Com comissão técnica nova, com departamento de futebol novo, né, com uma diretoria nova também, atletas, enfim, vai ser complicado para eles, né? Mas eu vejo que eles vão conseguir dar essa volta, né? Talvez não dentro desse tempo tão rápido, esperamos que seja rapidamente, né? Mas eu acho que com essa comoção que aconteceu aí no mundo inteiro, né? Eu acho que essa força vai fazer com que eles vençam essa etapa aí, né? E também, junto com isso, possam confortar um pouco mais os familiares de todos aqueles que partiram. Legal, gente. A Chapecoense foi o primeiro clube catarinense a chegar na Sul-Americana, na Copa Sul-Americana, né? Um feito incrível para o nosso estado e para o futebol catarinense, no futebol nacional no geral. E eu queria perguntar para vocês o que levou a Chapecoense, ao contrário de outros clubes, a chegar tão longe? Foi a gestão? Foi o preparo? Foi o treino? Jânio, eu queria começar por você. O que você acha? O que fez a Chapecoense ir tão longe, ter uma trajetória tão significativa? Eu não tenho dúvida nenhuma que partiu da gestão, né? Eu acho que tudo é gestão. Futebol, empresa, qualquer setor que tenha uma boa gestão, uma boa organização, credibilidade, né? Que tenha um processo de continuidade, e isso aconteceu na Chapecoense. Eu fui diretor de futebol do Marcílio Dias em 2003, 2004, 2005, e nós íamos a Chapecó e a gente via a dificuldade que eles tinham nessa oportunidade. O Marcílio Dias era a quinta força do estado, o Palmito está aqui, sabe bem disso, a dificuldade que era vir jogar em Itajaí, e a Chapecoense a partir... há 10 anos atrás, a Chapecoense começou a se organizar. Através de uma gestão séria, primeiro, colocou a casa em dia, colocou as contas em dia, o seu CNPJ ficou 100% positivo e começou os investimentos. E aí sim, se uniu toda a sociedade de Chapecó, tanto da parte política quanto da parte empresarial e mais os apaixonados por futebol. Então, para mim, a gestão hoje é tudo no futebol. Legal. Cristóvão, quer complementar? Sim, quero complementar. Realmente, acredito também que parte da gestão. A Chapecoense, para quem não sabe, ali no ano de 2010 teve uma queda. Caiu da Série A do Campeonato Catarinense para a Série B. A gente sabe aqui que esse é um momento muito complicado do clube, porque a Série B de um campeonato catarinense é pouco visada, tem a dificuldade de patrocinadores. E ali foi o momento daquela queda que eles pararam tudo, olharam uns para os outros e falaram, não, o que a gente quer? O que a gente quer do futebol? A gente quer uma coisa séria, não queremos mais levar assim as coisas na barriga. E foi a partir daí que começou essa subida desenfreada. E queria complementar também dizendo que a postura já desse novo presidente, vice-presidente, né, que agora está sendo o presidente interino, já é muito interessante. Porque durante a semana questionaram ele a respeito desses atletas que estão se oferecendo, como Ronaldinho, como o Riquelme, e a posição dele foi a seguinte: nós estamos avaliando, não queremos também um atleta que está fazendo isso, talvez a gente vai olhar muito a questão extracampo. A Chapecoense sempre se prezou por atletas que tenham um bom comportamento fora de campo. Então, ou seja, já é uma postura interessante nesse aspecto. Não vão aceitar coisas assim, enfim, figuras que talvez vão
mais prejudicado que trazer alguma coisa legal. E também até alguns técnicos que se ofereceram gratuitamente para treinar a Chapecoense por alguns meses, ele também falou, não, nós estamos buscando um técnico para o ano inteiro. Ou seja, eles não querem apenas trabalhar com pessoas, com a pena das pessoas. Eles querem realmente voltar a trazer o bom futebol para a cidade de Chapecó. Bacana essa tua observação, né? Porque alguns movimentos parecem que se dão por conta desse calor do momento e não é isso que interessa para um time, né, que vai seguir em frente. Né? A Chapecoense, na verdade, né, ela tem a filosofia de trabalho dela e ela não quer sair disso, Legal. né? Então ela quer ter o direito de escolher. Legal. Palmito, quer falar? Já vou jogar uma pergunta pro Palmito, então aproveitando, a gente falou da Chapecoense, quero falar de bastidores. Palmito, como é que era a parte interna da Chapecoense? Como é que era fazer parte da equipe e a interação com a diretoria também? Bem, no ano que eu joguei, primeiro ano que eu joguei em Chapecó, eu era jogador do Joinville, fui vendido, né, fui para Chapecó. Foi também um ano que a Chapecoense buscou um pouco de tudo isso que ela estava fazendo agora no momento. Eu lembro que na época foram contactados 100 jogadores do Brasil inteiro para você escolher os 22, 25 jogadores para formar o plantel, né? Na época, o treinador foi um treinador de renome nacional que foi trazido, né? Que era o Carlos Froner, né? Treinador que tinha passado pelo Flamengo, por vários clubes do Brasil, Grêmio, Bahia. E ele veio para fazer uma estrutura nova no clube também. Foi um ano muito positivo por isso, né? E acabou sendo um ano muito bom para a Chapecoense. A Chapecoense bateu todos os recordes daquele ano, fez uma ótima campanha. E a estrutura, talvez, eu posso falar porque eu passei pelo Joinville também, a gestão, que daí é onde que foi colocado aqui, que acho que é o fundamental. Nós tínhamos uma estrutura boa dentro de campo, uma comissão técnica boa, bons jogadores, mas não tínhamos essa retaguarda, vamos dizer assim, muito firme na gestão do clube, entendeu? Não se fazia a gestão que se faz agora no momento. Eu tive... Em que período mesmo você esteve? Isso foi em 87, 1987. Eu estive há um ano atrás em Palmitos, o presidente da Chapecoense, o Palaoro, com toda a diretoria estiveram lá, inclusive eu recebi uma homenagem lá deles. E aí eu conversei com o Palaoro, falei com o Sandro, qual é o segredo da Chapecoense? E aí ele me explicou o que ele tinha em mente, o que ele gostaria de fazer acontecer em Chapecó. E ele já vinha fazendo isso, na verdade já foi uma coisa que já se concretizou. Primeiro ele queria transformar a Chapecoense numa equipe que todas as pessoas de Chapecó e do Oeste torcessem pela Chapecoense. Porque até então, quem sabe que mora naquela região, que a maioria das pessoas torcem para Grêmio Internacional. Eu lembro da minha época lá, nós íamos para o estádio, para os jogos de futebol, 30% de azul, 30% de vermelho e 30%, sei lá, alguma coisa de verde, né? E a ideia deles era transformar todos pela Chapecoense. E eu lembro que a campanha de sócios que ele fez, que ele me comentou, ele falou assim, cada associado vai ganhar uma camisa, tá? E para que ele possa usar essa camisa nos jogos. Mas ele não vai ficar só nisso. Eu vou dar uma camisa para o melhor amigo dele também. E aí ele começou, estrategicamente, começou a fazer essa divulgação no Oeste e acabou atraindo os municípios da minha cidade. Lá tinha cônsul da Chapecoense. Eles, pessoalmente, depois o Vinícius Eutrópio, que também jogou comigo no Criciúma, era o treinador da época, ele acompanhava a diretoria para ir nos municípios vizinhos divulgar a Chapecoense. Então foi feito todo um trabalho na região, né? E uma outra coisa que eu acho que talvez foi muito importante, que ele colocou também, é a gestão do clube e a parte financeira. Ele disse assim, a nossa preocupação é, para cada milhão que a gente tem que pagar, nós temos que ter um guardado. Então, acho que é isso que mostra essa eficiência, esse equilíbrio do clube, ele não ter esse impacto tão grande, né? Porque você vê muitos clubes brasileiros aí nem pagando estão, né? E a Chapecoense, na época, ele já falou para mim, olha, nós estávamos em novembro de 2015, eu já tenho novembro, dezembro e janeiro, toda a folha de pagamento guardada para pagar os jogadores. E agora, surpresa, até eu estava vendo hoje na entrevista, uma entrevista que ele tinha gravado, que ele tinha prometido, e vai acontecer, eu acredito que eles vão cumprir o 14º salário. Olha, então, você vê como é uma gestão eficiente, né, programada. Eu acho que isso é bacana para o futebol e bacana para qualquer empresa. Bacana. Gente, vou deixar uma pergunta para vocês, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco vocês voltam respondendo. O Palmito, de uma certa maneira, já contou um pouquinho desses bastidores aí da Chapecoense, que eu acho que é muito interessante a gente ter esse olhar de quem conviveu ali. Agora, Jânio, Cristóvão, o que é a Chapecoense para vocês? Quais contatos vocês tiveram com esse time? O que vocês sabem sobre esse time que agora está no coração de todos os brasileiros e pelo mundo afora também, né? Depois do intervalo, vou pedir para vocês responderem. A gente já volta.
Ok, já voltamos aqui, estamos falando sobre a Chapecoense e o que ela representa aqui em Santa Catarina, no futebol catarinense. Nossos convidados, Jânio Flávio, Cristóvão Oliveira, representantes aqui da imprensa esportiva do estado, e também o ex-jogador de futebol, Palmito, que teve contato direto ali no clube. Legal, antes do intervalo, a Lisa comentou a respeito da parte da imprensa. Eu vou perguntar para os nossos dois representantes aqui na mesa, como é que foi para vocês esse acontecimento e a ligação ao trabalhar, qual foi a ligação que foi construída de vocês com a Chapecoense ao longo de vocês exercendo a profissão de jornalistas esportivos? Eu, na verdade, tinha uma ligação muito próxima com muitas pessoas lá de Chapecó, principalmente com o presidente Sandro Palaoro. Inclusive, uma semana antes do acidente, aconteceu a reunião aqui na Federação Catarinense de Futebol para decidir o campeonato de 2007. Eu tive o prazer ainda de entrevistar o Sandro e bater um papo com o Sandro. E teve algumas discussões sobre o campeonato, a fórmula do campeonato, e acabou se fazendo uma fórmula de todos contra todos, de ida e volta, né? E ele dizia assim para mim, ele disse assim, olha, Jânio, eu cheguei aqui, foi totalmente a favor dessa fórmula, porque eu não posso esquecer que alguns anos atrás eu estava na situação do Metropolitano, do Brusque, ou seja, como time pequeno. Ele não usou essa expressão, até porque ele era um cavaleiro, né? Mas ele disse assim, eu fui o primeiro e acho que nós precisamos prestigiar esses clubes, sim, para que eles tenham a oportunidade que a gente teve também de vir a ser forte no cenário nacional. E com jogadores, comissão técnica, os colegas de imprensa, a última vez que eles vieram a Itajaí, inclusive, em Chapecó, era uma coisa muito interessante a união deles. Para vocês terem uma ideia, a imprensa de Chapecó, eles viajavam numa van só. Eles locavam um carro e viajavam tudo junto. Eles não eram concorrentes. Então, o pessoal do Oeste, o Palmito é de lá, é um pouco diferente. Eles são realmente uma família, né? Então, essa proximidade que a gente tinha. E quando eu soube, o meu filho me acordou nas primeiras horas, me falou sobre o ocorrido, meu Deus, eu fiquei muito ruim, passei o dia todo ali. Então, essa proximidade realmente deixa a gente muito triste, mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito forte, até porque as pessoas precisam da gente nesse momento. Legal. Cristóvão. Bom, a gente falava sobre, então, a ligação, né, entre nós da imprensa e a Chapecoense. Bem, até eu estava lendo antes, uns 3 dias antes do acidente, eu estava lendo um artigo que foi feito na internet, o ESPN fez um artigo que falava a seguinte frase, era a manchete: Chapecoense é o sonho de todo time do interior. Por quê? E aí a gente se espelha muito, como eu trabalho em Brusque e a gente acompanha o Brusque, eu sempre questionava por que o Brusque não pode ser a Chapecoense? Porque há 10 anos atrás, claro, a Chapecoense já tinha mais catarinenses e tudo mais, mas a situação era praticamente a mesma. De repente eles foram uma ascensão gigante. Então eu até fiz uma matéria para o Jornal Município e na ocasião entrevistei o Sandro Palaoro, que Deus o tenha, né? Estava infelizmente no avião, o presidente da Chapecoense. E perguntei justamente o que o Palmito falou, qual que é o segredo, se existe um segredo, qual que é. Não era bem um segredo, o que ele falou é muito simples, como 2 mais 2 são 4. Era a administração boa, era uma administração cabeça, era não querer se promover nem politicamente, nem, enfim, financeiramente em cima de um clube de futebol, e sim levá-lo da melhor maneira possível. Então essa foi uma das conexões que eu tenho com a Chapecoense, foi ter feito essa entrevista justamente tentando espelhar o Brusque ou outros clubes do interior que realmente é esse sonho, porque aos times das capitais, das grandes capitais, fica um pouco mais tranquilo. Já para quem a Chapecoense, Jânio, inclusive não sei se você lembra, mas o time às vezes ficava sentido de fazer a viagem, porque não tinha nem o Brasileirão, fazer aquela viagem do oeste para cá para fazer o campeonato catarinense. Todo jogo para uma judiaria. Todo jogo para Chapecoense eram quilômetros rodados, a não ser que fosse em casa, claro. Agora, claro, tem que fazer o Brasil todo. Mas, enfim, essa era a situação da Chapecoense. Esse ano, inclusive, eu fui no encerramento do Campeonato Catarinense e todo mundo estava lá, porque a Chapecoense foi campeã. Estava
Bruno Rangel recebendo seu troféu de artilheiro, estava Danilo recebendo seu troféu de melhor goleiro, estava o próprio Delfim da FCF, toda a equipe estava lá, e realmente muito sentimento, como o Jânio falou, passei um dia muito mal, 2 dias bem para baixo, por causa depois da informação da tragédia. Cristóvão, bem lembrado, entre as vítimas estava o Delfim de Pádua Peixoto, que é era presidente da Federação Catarinense de Futebol. A morte do Delfim muda o que no futebol em Santa Catarina, na opinião de vocês? Olha, eu acredito que vai mudar muita coisa, tá, no futebol catarinense, tá? O doutor Delfim, ele era uma pessoa questionável às vezes, né? Tinha pessoas que gostavam e pessoas que não gostavam dele, mas ele teve um grande mérito, tá? Na gestão do doutor Delfim, nós chegamos a ter 4 times na Série A do Campeonato Brasileiro, né? É claro que ele foi embora, né? Deixou aí um legado, fez uma federação maravilhosa, um espaço físico maravilhoso, né? Mas está chegando agora também uma pessoa extremamente competente, que era um dos vice-presidentes do Delfim, né? E, inclusive, essa semana aí ele está assumindo a Federação Catarinense de Futebol. Obviamente que o Delfim tinha o domínio de tudo o que acontecia. E agora não, agora com certeza. No início, ele deve seguir a mesma filosofia de trabalho que o Delfim vinha fazendo, até porque estava dando certo, mas é uma coisa natural, né, Elisa? Depois ele vai trabalhar um pouco mais a maneira dele, né? Então eu acho que vai ter algumas mudanças, sim, tomara que seja para melhor. Alguém quer completar? Fala, Palmeiras. Não, eu peguei o Delfim, né, praticamente desde quando ele começou a ser presidente, a gente acompanha, tinha amizade com ele também. Acho que ele, vamos dizer assim, levou o futebol catarinense até para um cenário, né, internacional, vamos dizer assim. Até Santa Catarina já está há muito tempo. Na época era mais Joinville, nos anos 80, né, que disputava o Campeonato Brasileiro, né. O Figueirense teve lá nos anos 70 ainda também uma participação boa, mas agora a gente viu que tem muito mais equipes, né? Eu acho que o futebol catarinense se fortaleceu como um todo, né? É claro que eu acho que, na minha opinião, o futebol tem muito ainda a conquistar em Santa Catarina, né? Até porque Santa Catarina vem tendo um destaque no cenário nacional, não só pelo futebol, mas por tudo que nós temos aqui nesse estado, né? Então eu acredito que Santa Catarina vai crescer muito com o futebol. Nós precisamos, eu acho que, melhorar nossa estrutura de clubes, né? Nós temos poucos clubes com estádio, por exemplo, só para ter o caso da final seria em Curitiba, por aí a gente já vê que falta estrutura. Eu acho que a grande oportunidade que Santa Catarina perdeu foi na Copa do Mundo não termos uma sede aqui, devíamos ter brigado por isso, né? Mas eu acho que existe essa possibilidade de futuro de transformar aí, quem sabe, um centro aí, quem sabe aqui no Vale. Eu tenho conversado com muitas pessoas que para ter um estádio a nível, né, nacional, para nós termos aí jogos com equipes grandes aqui, enfim, trazer, quem sabe, um Flamengo e Vasco fazer um jogo no Campeonato Carioca aqui, como eles vão para o Nordeste, como vão para outros lugares, né? Eu acho que a gente tem condições de crescer bastante, mas eu acho que ele fez uma boa gestão também. Legal. Eu queria, para fechar aqui essa rodada, falando a respeito de cobertura de imprensa esportiva. Como é que vocês avaliavam a cobertura tanto do estado quanto lá fora, né, em outros estados, a respeito da Chapecoense, antes mesmo, quando o clube estava na sua ascensão, e até mesmo agora com essa tragédia? Como vocês avaliam a cobertura da imprensa nesses 2 momentos? Eu penso assim, né, eu acho que Santa Catarina e Chapecó nunca teve tantos olhos, né, virados para esse lado aqui. E com certeza, a partir desse momento, também o povo de Chapecó, a cidade de Chapecó, o time da Chapecoense e os times catarinenses, com certeza terão uma visibilidade muito maior, e a imprensa, com certeza, vai estar muito mais presente aqui. Com certeza, mesmo antes do acidente, como eu falei, eu li um artigo da ESPN. Quem imaginava lá de Chapecó que ia ler um artigo de ESPN a respeito da Chapecoense, né? Mas eles estavam com os olhos voltados realmente através do trabalho. Infelizmente agora, por causa da tragédia também, todos os holofotes, né? Quem não vai querer acompanhar o primeiro jogo da Chapecoense do ano de 2017? Mas que isso venha para o bem, então, que vem para enriquecer o nosso futebol catarinense através da imprensa. Eu queria aproveitar, Palmito, perguntar para ti, você de fora, você acompanhando como atleta, como ex-atleta e torcedor, fã de esporte também, como é que você acompanhou essa cobertura na imprensa, o foco que foi dado? O que você tem a dizer sobre isso? Bem, até voltando um pouco ao assunto ali de viagem de Chapecó, né? Então, a gente falou lá no início que a Chapecoense
realmente ela tem um diferencial por essa questão de viagem. Para vocês terem uma ideia, em 87, a Chapecoense viajou 33 mil quilômetros para fazer os jogos em Santa Catarina. Né? Nós até entramos no Rio Grande do Sul. Nós entramos no Rio Grande do Sul porque o treinador Carlos Frone tinha medo de descer pela Serra do Rio do Rastro, então ou a gente vinha para Florianópolis para descer a Criciúma, ou ia para Porto Alegre e pegava o freeway que era mais perto, né, descer em Nonoai. Então era um absurdo que se viajava, né, e continua viajando ainda, hoje ainda, graças a Deus, tem um aeroporto, então já amenizou, né. Mas a Chapecoense tem uma força muito grande, eu falo localmente, lá na região oeste, sabe, com a divulgação. Eu acompanho porque todo ano eu vou passar minhas férias na região, em Chapecó, em Palmitos, então eu acompanho muito. Então existe uma força muito grande. Tem uma ligação muito grande também com a região sul do Rio Grande do Sul, ali naquela região, né, noroeste do Rio Grande do Sul, mas com o Rio Grande do Sul, e é muito conhecida, na verdade, por toda essa região também. E é claro que com essa ascendência que teve aí a nível de próprio Campeonato Brasileiro se mantendo aí, né, durante esses últimos 4 anos na Série A, e com essa conquista muito próxima também da Sul-Americana, com essa disputa da final, eu acho que os holofotes, né, voltaram para Chapecó, né? E eu não tenho dúvida que, em função de tudo que aconteceu, dessa tragédia, por toda essa comoção mundial, a Chapecoense vai ter muita coisa positiva em torno da sua imagem também, né? A gente já está vendo, está faltando camisa para vender, então onde que a gente for ver uma camisa da Chapecoense pelo mundo, eu acredito que alguém vai querer comprar porque sabe que vai ajudar, né, a reestruturar, a fortalecer um clube querido, né? Até porque é um clube que é engraçado, hoje nós falamos de Joinville, Figueirense. Se eu falasse que eu era jogador da Chapecoense e defendesse a Chapecoense antes, parece que ficava meio esquisito, né? Hoje qualquer torcedor do Figueirense, qualquer torcedor do Joinville, do Marcílio, que diz que é Chapecoense, legal, todo mundo aceita. Eu acho que esse é bacana, e até aproveitando lá o exemplo que foi nos colocados, né, do próprio Nacional, lá eu acho que faz o futebol ter um pouquinho mais de gosto, né? Eu acho que a gente precisa buscar isso dentro do futebol, né? Acho que a disputa dentro de campo ela tem que ser de uma forma, mas fora isso nós temos que nos unirmos e olhar o próximo como alguém que é nosso amigo, que está do nosso lado, né? Não como um adversário somente. Olha, então acho que o Palmito já deixa aí a mensagem dele muito bacana, que é essa mistura de esporte com humanidade, né? Vamos dizer assim. Legal, a gente já agradece a tua participação aqui. Então, a gente conversou com o Edemar Luiz Alessio, o Palmito, ex-jogador de futebol, inclusive da Chapecoense. E eu quero me despedir também do Cristóvão Oliveira, pedindo que você dê em 10 segundos. E agora, tem vários apoios bacanas, né? Porque por conta da vitória ali da Copa Sul-Americana, a Chapecoense vai embolsar $2 milhões, vai ter mais 1 milhão que é da Recopa e tudo mais. Enfim, o que vem por aí então, Cristóvão? Já agradecendo aí a tua participação. Muito obrigado, agradeço, enfim, o espaço. Agradeço poder estar dividindo o microfone com um Palmito que foi 7 vezes campeão catarinense. Opa, boa informação. É isso mesmo, 7 vezes. 7 vezes campeão catarinense. E, enfim, me despeço e para trazer essa informação, então, o que vem pela frente, uma reestruturação que a gente espera que aconteça da melhor maneira possível. A gente bota fé nessa diretoria nova e que, enfim, que faça desse dinheiro aí, na verdade, um símbolo para a reestruturação, para colocar essa pedra fundamental novamente na Chapecoense. Perfeito, agradecendo também o Jânio Flávio, representante aqui da imprensa esportiva aqui da região. Jânio, e aí? O que vem aí? Eu creio que essa reestruturação vai acontecer e vamos torcer que esse time que seja montado realmente encaixe, né? O Palmito sabe disso, o Cristóvão sabe disso. Depende muito, se encaixar o time já deslancha na primeira temporada. Obrigado pelo espaço aí. Então a gente se despede também, né, Lucas? Exatamente. Muito obrigado, pessoal, que compareceu na mesa aqui pra gente falar um pouco sobre a Chapecoense. E muito obrigado também a você que estava nos ouvindo aqui em casa, no trabalho, no carro. Seja muito bem-vindo sempre ao Viva Voz. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.